Bom, irmãos, vamos continuar. Nossa próxima palestra é com o nosso irmão Luan Moreira. Ele é advogado, bacharelado em Ciências Contábeis e ele trabalha com um grupo de jovens do Centro Espírita SEAC. A palestra dele tem como tema o papel do movimento espírita do século XIX, a importância da reforma. Uma salva de palmas para o nosso irmão. Som. Tá bom de ouvir? Tá muito alto? Melhor assim? Um pouquinho mais longe? Agora tá melhor. Bacana, gente. Deixa eu ver aqui. Bom, acho que vocês não me conhecem, né? Sou novo aqui. Vim a convite do Paulo. Meu nome é Luan. Como foi falado, eu trabalho lá no Centro Espírita, principalmente com jovens e também em outros centros espíritas de Osasco. Assim, eu estou há algum tempo no Espiritismo. Conheci o Paulo na escola, né? Inclusive, acho que o contato do Espiritismo dele começou um pouco ali comigo, conversando e tudo mais. E aproveito esse momento aqui para parabenizar a palestra dele, porque a gente ficou um tempo sem se ver na faculdade e aí a gente volta e vê a pessoa aqui na frente já falando, fazendo uma palestra sensacional. Então, você vê o crescimento da pessoa, fico muito feliz. Parabéns. Bom, a gente vai falar hoje sobre o papel do movimento espírita no século XXI. Eu vi ali, eu acabei me inteirando mais do evento essa semana, né? E eu não deu tempo de corrigir, ficou o século XIX. Mas na verdade a gente vai falar do século XXI, uma coisa mais moderna, mais atual. E a primeira coisa, diferente das outras palestras, eu acho que a minha vai ser uma coisa que vai falar um pouquinho mais do nosso dia a dia, sabe? Uma coisa que a gente já está acostumado a ver, que a gente já está inserido dentro do nosso cenário cotidiano. Porque no final das contas, quando a gente fala de movimento espírita, a gente está falando de nós, né? Nós somos o movimento espírita. Nós aqui no ICEU, nós no Centro Espírita e em todas as outras linhas que acabaram surgindo a partir do Espiritismo, tá? E qual é a proposta dessa palestra? Eu vou falar um pouquinho sobre o surgimento do movimento espírita, então, como ele se desenvolveu lá no século XIX, quais foram os primeiros colaboradores, qual foi o perfil que o movimento espírita adotou naquela época e como ele veio se desenvolvendo. Porque no decorrer do século XX e do século XXI, a gente passou por muita mudança. O espiritismo de hoje não é o espiritismo de 2 séculos atrás. E a gente precisa saber reconhecer essas mudanças para nós também compreendermos qual é o nosso papel, né? Porque se a gente sabe qual é o objetivo do espiritismo, qual é o objetivo da espiritualidade a nos oferecer essa doutrina, nós também passamos a entender qual é o nosso papel como cristãos do mundo, né? Como cristãos espíritas, como diria Carlos Fernando. Ok? Tá? Gente, apesar de eu estar aqui na frente falando, sintam-se à vontade de eventualmente levantar a mão, fazer uma pergunta. Colocações também são muito bem-vindas, tá? Eu estou aqui, mas isso não significa que eu sou o dono da verdade, né? Acho que a gente está aqui numa roda justamente para que a gente possa construir isso juntos, tá bom? Bom, acho que o primeiro passo que a gente tem que falar sobre o Espiritismo, quando a gente começa a falar da fundação dele, é falar sobre a base, aquilo que constitui o Espiritismo. E a base do Espiritismo são 3 pilarzinhos, que eu acho que todo mundo já conhece, que é a ciência, a filosofia e a religião. Eu trouxe aqui um trecho do que é o Espiritismo, um dos livros que Allan Kardec escreveu, em que ele faz um primeiro apontamento assim, ó. O Espiritismo é o mesmo... Estou na frente de alguém aqui? Não? O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Vamos traduzir para uma linguagem mais fácil, né? O que na verdade Kardec quis dizer com essa colocação? Ele fala, olha, o Espiritismo ele tem um lado científico porque ele busca explicar de uma forma racional os fenômenos que acontecem entre o plano físico e o plano espiritual. Então, se você for pegar o livro dos médiuns, por exemplo, lá codificado por Allan Kardec,
ele vai tentar explicar de uma forma fundamentada como que funciona o fenômeno da psicografia, da psicofonia, do desdobramento. Então ele vai tentar dar explicações de como isso acontece. Da mesma forma, se você for pegar a Gênese, ele vai olhar como é que foi a criação do mundo. Será que foi uma coisa dissociada do Espiritismo, como fundamentaria Darwin ou outros evolucionistas? Não, tem um papelzinho da espiritualidade ali no meio também. Então ele começa a explicar todo o processo de criação junto com a espiritualidade. Também tem um lado filosófico, porque ao mesmo tempo que é uma doutrina que tem um lado científico, metodológico, que explica as coisas, é uma doutrina que nos faz refletir, né? Eu acho que todo mundo vem aqui, ouve essas palestras, mas o objetivo principal é a gente parar para pensar e perguntar para nós mesmos: poxa, será que eu consigo ser melhor? Será que eu fiz tudo que eu podia essa semana para ajudar o próximo? Será que eu estou tentando me aproximar mais de Deus? E a gente começa a fazer questionamentos sobre a nossa própria existência, sobre a existência do universo. Será que a sociedade está correta? E a gente vai fazendo questionamentos. Por quê? Porque o Espiritismo nos incita a isso. É uma doutrina que nos traz filosofia, tá? E também a gente construiu esses 3 pilares, ciência, filosofia e religião, da obra completa de Kardec. Se vocês forem pregar as obras, vocês dificilmente vão achar um trecho específico que fala assim: olha, doutrina espírita é a ciência, filosofia e religião. Então a gente tem que ir pegando uns pedaços aqui, uns pedaços ali. E um outro pedacinho que eu acho muito importante é esse aqui, ó, que está em Espiritismo na sua forma mais simples. É um livrinho bem pequenininho, quem não conhece, leia, em tipo 20 páginas, é sensacional. Ele fala assim, ó, do ponto de vista religioso, o Espiritismo tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma, a imortalidade, as penas e as recompensas futuras, mas é independente de qualquer culto particular. Eu gosto muito dessa frase, porque tem uma pergunta no Livro dos Espíritos em que Kardec questiona os espíritos da seguinte forma. Ele chega e pergunta assim: o Espiritismo é a religião do futuro? Porque, né, a gente está aprendendo sobre encarnação, reencarnação, propósito da vida, evolução, as leis morais. A gente tem um conhecimento muito bacana, tanto que a gente fala muito sobre fé raciocinada. Ele pergunta: pô, então essa é a religião do futuro? E aí os Espiritismo falam: não, o Espiritismo não é a religião do futuro. O Espiritismo é o futuro das religiões. Por quê? Porque lá no futuro vão continuar existindo várias religiões, mas os princípios de espiritualidade e os princípios que fundamentam a ideia de reencarnação, elas vão permear essas religiões. Então, nós vamos ter pessoas mais espiritualizadas, pessoas que compreendem mais a participação da espiritualidade nas nossas vidas. E, por consequência, as próprias religiões vão começar a se adaptar. A Bíblia mesmo, que é um livro com tanto conteúdo, tem muita coisa ali que é simbólica, e como é que a gente vai ver ali daqui a pouco, a gente consegue enxergar espiritismo dentro da Bíblia, né? Então a gente precisa saber reconhecer esse lado religioso da parte espiritual e também reconhecer que a espiritualidade se programa para atingir todos os públicos, né? Nós não somos detentores da verdade, assim como outra religião não é. A espiritualidade está agindo em todos os lugares. Ok? Fiz essa explicaçãozinha básica aí sobre a base do Espiritismo e aí agora a gente vai entrar um pouquinho mais no nosso tema. Tá? Espiritismo. Como eu falei há um tempo atrás, aqui, alguns minutinhos atrás, o Espiritismo surgiu no século XIX. Mas os fenômenos espíritas, eles estiveram presentes durante toda a história da humanidade. Então, por quê? Primeiro passo, por quê? Porque a mediunidade é algo inerente ao nosso corpo físico, né? É uma sensibilidade que todos nós temos em maior e menor grau. Então, ok, todos nós somos médicos, alguns com mais sensibilidade, outros com menos. Agora, se a gente for pegar a Bíblia, por exemplo, a gente vai ver lá que Moisés subiu no Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos, e ele ouviu uma voz de Deus falando para ele quais eram os ensinamentos. Nada mais é do que o fenômeno da voz direta, né? Uma manifestação física de mediunidade. João Batista, quando escreveu o Apocalipse, ele dizia que ele foi arrematado em espírito e levado a uma cidade de ouro, onde muitas revelações lhe foram feitas. O que é uma cidade brilhante de ouro, né? Ele estava falando de uma coluna espiritual, gente. Então, tem muitos relatos na Bíblia que, se a gente for olhar com um cunho espiritual, a gente vai ver que a mediunidade estava ali presente.
Inclusive, houve uma parte da nossa história, a Idade Medieval, em que a mediunidade às vezes era associada a um sinônimo de bruxaria. Pessoas que tinham uma sensibilidade maior, um dom mediúnico maior, e que às vezes faziam coisas que eram inexplicáveis aos olhos das outras pessoas, às vezes elas eram taxadas como bruxas, né? E às vezes acabavam até sofrendo penalidades por conta disso. Mas, apesar do fenômeno espírita existir durante toda a história, o movimento espírita, né? Uma doutrina espírita, ela surge apenas no século XIX. E ela não surge assim do nada, né? Tipo, da água pro vinho, como se fosse fácil assim. O que a espiritualidade fez? Né? Ela é sempre muito mais sábia que a gente. Então o que ela planejou? Ela falou, olha, a mediunidade está aí, todos eles já viram, mas eles ainda não pegaram o tchan da coisa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fomentar muita mediunidade. E foi o que aconteceu no século XIX. Primeiro nos Estados Unidos, depois na França, na Espanha, na Inglaterra. Se tornou muito comum os médiums de efeito físico, né? Então lá naquela época tinha materialização, as mesas se mexiam. Acho que vocês conhecem mesas girantes, sim, conhecem? As mesas mexiam, as psicografias às vezes era uma cestinha com uma caneta pendurada e a caneta se mexia sozinha, né? São fenômenos que hoje a gente vê com mais dificuldade, né? Porque hoje a espiritualidade ela não está mais preocupada em fazer a gente acreditar que existem espíritos. Essa já é uma crença muito difundida. Mas lá naquela época houve um boom de mediunidades, de efeito físico. Justamente para que as pessoas começassem a se questionar: o que está acontecendo? Será que tem alguma coisa por trás disso? Será que a gente consegue descobrir algo mais? Foi aí que Allan Kardec veio e codificou a doutrina, né? Ele se preocupou em entender uma inteligência que existia atrás desses fenômenos. E aí trouxe o Pentateuco e todas as outras obras que a gente estuda. Mas o que é muito interessante é que com essa consolidação, com essa codificação, também surgiu um movimento, né? Então, começaram a haver os grupos de estudo lá em Paris, a Sociedade Espírita Parisiense, e vários grupinhos foram se formando, né? Kardec trocava correspondência com pessoas de outras localidades, e cada vez mais a gente começava a ver o que a gente pode chamar de um movimento, né? São vários grupinhos, como se fosse um centro aqui, um centro espírita lá, uma outra igreja aqui. E isso foi se desenvolvendo. Mas como eu falei, essa carinha do espiritismo é muito diferente da carinha que a gente tem hoje. E a gente vai entender o porquê disso agora. Gente, eu juro que eu vou tentar passar rápido por essa parte, tá? Porque falar de história às vezes é bem sonolento e devagar, né? Mas ele nasceu nessa época aí, ó, século XIX. E a gente precisa entender algumas coisinhas para entender o porquê que o espiritismo não surgiu daquele jeito, né? Então, algumas coisas que eu pontuei aí, ó. Início da abertura política. O que isso significa? Significa que lá naquele tempo tinham muitos reis, que eles vinham de uma linhagem de reis em que o povo não conseguia questionar quem estava no poder. Eles simplesmente estavam lá, continuavam no poder, ficavam no poder e não saíam de lá. As pessoas elas não tinham participação política. Foi com essa imagenzinha aqui, ó, bonita, da Revolução Francesa no final do século XVIII, que as pessoas começaram a se inteirar mais desse assunto. Nessa mesma época também teve Revolução Industrial. Então as pessoas começaram a ter mais acesso à tecnologia. Foi a época em que veio a máquina a vapor, energia elétrica, as pessoas começaram a fazer ferrovias, navios, máquinas, fábricas. Isso mudou inclusive o dia a dia das pessoas. E também, até como consequência, né, e participação disso tudo, teve a participação ali do iluminismo e do racionalismo. O que isso significa? Esses são duas, eu não vou entrar muito nesse mérito porque não é o tema da palestra, né? Mas são duas correntes de pensamento que falam assim, olha, que se preocupam muito com o lado racional da coisa. Porque isso foi em 1800 e 1900, tá? Até 1500, a gente vivia uma época em que a Igreja Católica ela dizia o que era correto e o que não era correto. Então depois, o que começou a acontecer? O homem ele começou a perceber que ele era o dono da vida dele. O que ele fez? Ele começou a questionar a política. O que ele começou a fazer? Ele começou a desenvolver coisas na ciência, ó, estou arrebentando aqui. E aí, como consequência, a corrente de pensamento que se fortaleceu foi: o homem, ele
principal agente da sua vida, da sua realidade. E ele começou a tentar encontrar lógica em tudo, né? Porque se eu sou capaz de participar da política, se eu consigo desenvolver ciência, se eu consigo explicar as coisas de uma forma racional, eu tenho pleno potencial para fazer tudo isso. E como consequência, estou indo muito rápido, gente? Não? Como consequência, o que acabou acontecendo? Houve um declínio do movimento religioso, né? Por quê? Porque as pessoas começaram a se questionar, isso não está certo, isso não faz sentido, por que isso acontece? E elas não tinham explicações do porquê que isso acontecia. E foi justamente nessa época que o Espiritismo surgiu. Tanto que ele surgiu até tendo um conflitozinho ali com a Igreja Católica. De leve, né? Não estou aqui na posição de falar mal, jamais. Porque meus avós são católicos e nós sabemos que cada uma das religiões tem um propósito, tem um quê de ser, né? Mas aqui, por exemplo, eu deixei um relatinho aqui embaixo, né? Na Espanha foram queimados 300 volumes do Livro dos Espíritos, porque ainda não era uma doutrina muito aceita naquela época. E aí é nessa fase que o Espiritismo surge. O que é importante a gente perceber disso tudo? Era uma sociedade em que as pessoas elas estavam preocupadas com a ciência, porque tudo era muito novo, energia elétrica, carro, trem. Era uma sociedade que estava se desapegando da religião, porque ele falava, não, a religião que nós vivíamos até então, ela não está mais servindo para a gente, porque a gente quer explicações racionalistas, queremos explicações inteligentes que atendam às nossas perguntas. E era uma sociedade que estava se tornando dono dela mesma, porque ela estava tendo participação política da coisa e estava começando a ter um maior empenho ali na sociedade. E aí os espíritos, como eles não são nada bobos, né, eles são sempre muito mais inteligentes que a gente, eles proporcionaram um movimento espírita que atendesse a todas essas necessidades. Então como é que o espiritismo surgiu? Primeiro que Allan Kardec era matemático, astrônomo, pedagogo, ou seja, uma pessoa de um quê muito intelectual. Ele veio codificado por uma pessoa que tinha muito conhecimento e que podia entrar nesse cenário com muito conteúdo, com muito argumento. E justamente por isso, o Espiritismo naquela época ele acabou adotando um perfil muito científico, né? Os médiuns eles se reuniam nos grupinhos, mas eles não faziam que nem a gente faz aqui hoje, em que a gente às vezes se preocupa em louvar, em falar de Deus, de Jesus. Eles até tinham essa ligação com a espiritualidade, mas eles tinham uma ligação muito forte com ver as mesas girarem, com explicarem os fenômenos mediúnicos, com realizarem psicografias, porque naquela época eles não tinham literatura espírita. Então, eles sempre se reuniam com esse quê de explicar as coisas. Tanto é que o Espiritismo ele foi tão inovador e tão questionador em alguns momentos que nós tivemos a participação de grandes pessoas, inclusive de outras zonas, de outras partes da ciência. Aqui eu estou destacando alguns, né? Por exemplo, William Crookes. Alguém fez química aqui? Não? Então, quem fez química estuda William Crookes na faculdade. Por quê? Porque ele foi um químico que ajudou muito a sociedade na época, descobriu alguns elementos químicos, e ele entrou no Espiritismo justamente para questionar os fenômenos que estavam acontecendo. César Lombroso, eu que fiz direito, tive que estudar essa pessoa, em criminologia. Por quê? Porque ele foi o pai da criminologia, né? Ele era o cara do direito, né? Estudava os crimes, como isso acontecia na sociedade, e ele também teve um estado e falou, olha, como é que tudo isso pode ajudar no espiritismo? Como é que o espiritismo influencia todas essas áreas? E aí ele começou a estudar. Dentro da religião, da filosofia, a gente teve Camille Flammarion também, que escreveu Tratado sobre Astronomia e Corpos Celestes. É uma coisa que todo mundo faz assim no seu tempo livre, aproveita bastante. Também nós tivemos Ernesto Bozano, que catalogou todas as teorias de fenômenos espíritas, que totaliza 1.200 classificações nos últimos 100 anos lá naquela época. Ou seja, eram todas as pessoas assim que tinham muito preparo, pessoas muito estudadas, muito conhecedoras das coisas. Então eles vieram naquele tempo e fizeram do Espiritismo um movimento muito científico. Tanto é que, eu não sei se vocês vivem essa realidade
realidade. Mas às vezes, quando eu converso com algumas pessoas por aí, amigos mesmo, ou pessoas que têm curiosidade de conhecer como é que funciona o espiritismo, você é espírita, você vê espíritos. Não é assim. Mas eles têm curiosidade, né? E eu já ouvi muitas pessoas falarem que o espiritismo é uma ciência, né? Porque a gente está preocupado em explicar as coisas, né? Não é bem assim. A gente já viu que tem um lado religioso e um lado filosófico. Mas, se era assim naquela época, como é que a gente chegou aqui hoje, nesse formatinho que a gente tem, em que a gente está sempre falando de fazer o bem e de ajudar o próximo? Muita coisa teve que acontecer no meio. E a gente vai começar a falar um pouquinho mais disso, né? Gente, perguntas, colocações? Não? Eu falo muito, tá? Eu falo muito rápido também, e eu terminar a palestra, acho que o tempo vai dar certo. Século XX, né? Só para situar século XX ali, começo de 1900. Então, a gente teve um ápice de grandes conquistas quando o espiritismo surgiu. Política, científica, econômica, todo jeito. E aí veio o século XX, foi um século difícil para a humanidade. Difícil não no sentido material da coisa, né? Não nos faltava conhecimento, mas nos faltava moral para utilizar esse conhecimento. E foi daí que grandes cenários negativos surgiram no planeta Terra, né? Foi nesse século que nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos a Guerra Fria, acompanhadas de outras séries de guerras, né? A Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, vários conflitos internos nos países. Vivemos uma época de regimes totalitários, né? A ditadura no Brasil e a ditadura na América Latina, a ditadura na África. Então foi um século que o ser humano ele já tinha muito conhecimento, mas lhe faltava moral. E as pessoas, quando elas têm conhecimento, mas elas não têm liberdade, elas começam a se questionar por que elas não têm essa liberdade, né? Elas ficam, poxa, mas eu deveria ter esse direito. É igual acontece hoje, né? Passando para o nosso cenário atual. Vamos falar sobre feminismo. As mulheres, elas precisam participar ativamente da sociedade. É algo natural. Mas, só hoje, agora que nós temos conhecimento, temos preparo, a gente está se questionando por que a mulher não tinha tanta liberdade, né? Então, quando a gente tem o conhecimento e a gente consegue se manifestar, apresentar as nossas ideias, mas as coisas não giram da forma como não deveria girar, a gente começa a criticar, por que aquela pessoa está no poder, por que aquela lei foi feita, por que tal guerra está sendo feita. As pessoas elas se preocupam muito com a moral da coisa, né? Tanto é que eu até concluí aqui mudança de pensamento, né? Vou entrar rapidinho nesse mérito, não vou me aprofundar, mas, por exemplo, em direito, esse século é marcante. Por quê? Porque, obrigado. Não, essa aqui é fluidificada. Para quem estuda direito, esse século ele é marcante. Por quê? O aprofundamento dos direitos humanos acontece aqui. No México acontece a primeira constituição com direitos sociais. Foi a época em que a Igreja Católica, de vez em quando eles soltam uma encíclica papal, como se fosse uma orientação para a Igreja Católica. Eles soltaram era um novado, uma encíclica papal falando as pessoas precisam se preocupar com direitos sociais, com saúde, com educação, com alimentação básica, precisam se preocupar com as pessoas. Aqui no Brasil também, né, foi a época que a gente saiu da ditadura e entrou numa constituição democrática, que se preocupava mais com os direitos humanos. Então, esse foi um movimento que surgiu no mundo todo. Todas as pessoas estavam nessa vibe, nesse quê de a gente precisa se preocupar com os direitos humanos, com o bem-estar das pessoas, com o que elas fazem de bem. E a gente precisa fazer o bem. Basicamente foi isso. Então, analisando todo o cenário, o que a gente consegue identificar? Até o século XIX, estava tudo indo muito bem, né? Tudo política, economia, ciência, estava tudo indo muito bem. Só que as pessoas não estavam se esquecendo de trabalhar o lado moral. Então, o que a espiritualidade
permitiu, né? Não é que ela fez, né? Ela permitiu que o homem, com a sua liberdade, com o seu livre-arbítrio, abusasse dessa liberdade. Então, qual foi a consequência disso? Guerras, conflitos, perturbações. E aí as pessoas, diante desse cenário de guerra, começaram a se questionar. Nossa, a gente deveria ser mais calmo, né? A gente deveria ter mais paz. Deveríamos saber perdoar mais. Deveríamos fazer mais o bem. Deveríamos tentar erradicar mais a fome. E aí o próprio ser humano começou a relembrar de que ele precisa trabalhar o lado moral. Não foi só um ser humano criando essa perspectiva, esse pensamento, isso também se transpôs para o lado religioso. Então o que acabou acontecendo? Né? Aqui eu ponto rapidinho, né? Século XXI. Hoje, se a gente pergunta quais são as coisas que afligem o mundo, acho que é normal que as pessoas falem violência, poluição, fome, saneamento básico, educação. E isso é uma resposta comum aqui, ó. Acho que todo mundo responderia isso. E é porque todo mundo hoje tem essa preocupação. Todo mundo criou essa consciência, né? Olha a evolução que a gente fez em 2 séculos. Todo mundo hoje tem noção dos problemas que a sociedade compartilha. Isso se deve a muitas coisas, globalização, mídia, várias coisas, né? Mas é importante perceber que nós mudamos, nós somos pessoas diferentes. E aí, como consequência, o que acabou acontecendo? O espiritismo também sofreu uma mudança. Por quê? Porque a gente começou a pensar, a gente tem que fazer o bem, a gente tem que fazer as coisas boas, tem que ajudar, tem que perdoar, tem que não sei o quê. E a gente começou a mudar até a forma como o espiritismo ele é realizado, né? Os cultos são realizados, o que a gente faz? Dúvidas? Comentários? Não? Estou indo muito rápido? Falo mais devagar? Ok? E aí chegou o espiritismo no século XXI. Então, o que acabou acontecendo? Não sei se todo mundo já leu o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Mas o Brasil acabou meio que se tornando o berço do espiritismo, né? Só apesar de ter surgido na França, a França estava envolvida em muitos conflitos na época, acabou não sendo o local onde ele se consolidou, acabou vindo para o Brasil e tomando muita força aqui, né? Somos um país com maior quantidade de espíritas aí. E ele acabou assumindo ele se caracterizou por movimentos de grupo. O que isso significa? Eu sempre explico isso falando assim, vamos olhar a igreja evangélica. A igreja evangélica ela é dividida em, por exemplo, batista, adventista, quadrangular, universal. O espiritismo, aos pouquinhos, ele foi se dividindo também. Ele veio com uma linha única, mas ele começou a se dividir, foi criando ramificações. Inclusive, quando ele chegou aqui no Brasil, as primeiras pessoas estudavam o espiritismo com uma ótica de homeopatia, tratamento homeopático. Então, as pessoas ficavam florar essas coisas assim, diferentes, né? Eles ficavam, tem uma ligação com a espiritualidade, né? Para você ver como o espiritismo ele foi se transformando. E hoje a gente tem muitos segmentos, né? Eu, inclusive, fui convidado pelo Paulo, não conhecia aqui a igreja de vocês, fiquei muito surpreso pelo formato que vocês possuem, fico muito feliz que o espiritismo tenha chegado a esse ponto. Mas a gente tem aqui, você fala ICEL ou ICEL? ICEL, gente. Tem o ICEL, tem a Federação, tem a Aliança Espírita Evangélica, tem a União das Sociedades Espíritas, tem gente que se preocupa mais com apometria, muitos segmentos começaram a surgir, né? Alguns abraçando mais a ciência, outros mais a religião, outros mais a filosofia, mas ele foi se dividindo em grupinhos, né? E é até interessante porque cada grupinho às vezes atende a necessidade de uma pessoa específica, né? Quem gosta mais do ICEL vem para o ICEL, quem gosta mais da Federação vai para a Federação, e assim sucessivamente. E o mais importante, que é o último tópico, durante todo esse caminhar do século XX, do século XXI, o Espiritismo, ele aflorou o lado religioso. Hoje, nós nos reunimos aqui, tudo bem que a palestra do Paulo, a minha palestra, são palestras mais teóricas, né? Conhecimento, uma carga de informação muito grande. Mas, normalmente, a gente vem aqui e a gente reflete muito sobre nós mesmos, sobre fazer o bem, se nós estamos nos conectando a Deus.
Então foi muito importante aflorar isso. Por quê? Porque hoje, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, os jovens com quem eu trabalho, a gente não está mais num século em que a gente tem que esperar grandes profetas, como se um segundo Kardec fosse vir ao mundo e trazer mais um Pentateuco ou mais uma obra. A gente já tem tudo que a gente precisa. Hoje a gente não tem que esperar um segundo evangelho. Nós precisamos ser os evangelhos, né? Evangelhos vivos, viver com Cristo dentro de nós. Então, aflorar o lado religioso foi muito importante para que as pessoas também tivessem no Espiritismo uma fonte de se renovar e de perceber a importância que a moral tem na nossa caminhada espiritual. E aí, se hoje a gente vai numa igreja ou num centro espírita, qual é o cenário que a gente vê? Deixa eu só voltar aqui rapidinho para vocês fazerem uma comparação. Aqui eu tinha uma foto de antigamente, né? Uma reunião espírita, pá! Mesa se mexendo. Uma reunião espírita hoje, pá! Um passe, uma palestra falando sobre Jesus e principalmente trabalhos sociais, né? Pessoas de outras religiões veem os espíritas como pessoas muito ativas. Ah, faz o bazar, faz a comida para entregar para o morador de rua, vamos visitar um orfanato, vamos visitar um asilo. É disso que a sociedade precisa, né? Nós precisamos ser ativos. E tudo isso mostra como a gente está se transformando, como a gente está caminhando no caminho correto, no caminho que a gente tem que seguir. E aqui eu deixei aqui uma frase também, Espiritismo na sua mais simples expressão, falando: o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. E tem gente que fala que Kardec não reconheceu o lado religioso e filosófico da coisa. Vai, prova viva disso. E chegando nesse ponto, dúvidas até o momento? Falamos do lado religioso. Chegando nesse ponto, compreendendo o cenário, o Espiritismo ele surge numa época que ele era peculiar, com características que eram necessárias para aquela época, que ele se desenvolveu com o tempo, atendendo às necessidades da sociedade, para que hoje a gente tivesse um movimento mais humano. Compreendendo todo esse movimento, a gente precisa pensar no movimento espírita hoje. Ok, entendemos que nós temos um movimento mais religioso, né? Tem filosofia, tem ciência, mas tem mais religioso. E beleza, qual é o papel do Espiritismo hoje, né? A gente pode falar que ele visa ajudar a sociedade. Pode falar que é ajudar os moradores de rua, os idosos. Pode ser conforto das pessoas, né? Tem muita gente que vem até o Espiritismo através de mensagens mediúnicas de familiares que desencarnaram. Pode ser oferecer conhecimento, pode ser tudo isso. Mas a finalidade última do Espiritismo é nós sermos melhores. Eu venho de uma outra linha do Espiritismo, e eu não sei se vocês estão familiarizados com a expressão reforma íntima. Sim? Ok. Porque já teve algumas linhas de Espiritismo que eu fui e eu falava reforma íntima, e é isso aí. Mas, reforma íntima. Sim, muito necessário. E o Espiritismo ele vem nos trazer as ferramentas necessárias para que a gente realize essa reforma íntima. O primeiro passo, e que eu acho ficou muito encaixado isso da palestra do Paulo com a minha, é que eu vou falar de reforma íntima agora. E o primeiro passo para se realizar a reforma íntima é autoconhecimento, né? Não se realiza a reforma íntima sem se conhecer. E cai completamente com a palestra que ele fez, porque se conhecer é saber olhar para dentro de si e saber reconhecer os vícios, os defeitos e as virtudes, qualidades, né? Depende do linguajar que as pessoas utilizam. E para que a gente se melhore, a gente precisa tanto melhorar o que nós temos de bom, como tentar trabalhar e meio que dar uma tesouradinha naquilo que nós temos de ruim. Então a gente precisa saber reconhecer o mal que habita dentro de nós. É um processo contínuo. Aqui eu trouxe mais um trechinho bacana. A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual,
modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. E ali embaixo, não sei se vocês já chegaram a pegar essa pergunta específica do Livro dos Espíritos, lá 919. É uma pergunta que ele faz assim: qual a melhor forma de nós melhorarmos? Qual a melhor forma de nós realizarmos a nossa evolução individual? Aí vem uma resposta: conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. E depois, Santo Agostinho faz assim umas 2 páginas de resposta. Você está lendo, pergunta, resposta, de repente pergunta, páginas, resposta. Porque é Santo Agostinho respondendo. E ele fala assim, ele conta um relato dele, que é muito legal, acho muito rico. Ele fala assim: enquanto eu vivia na Terra, eu tinha por hábito, ao me deitar, parar e me recordar do meu dia. Então eu comecei a refletir: o meu café da manhã, o que eu fiz depois do meu café da manhã, o que eu fiz no meu almoço, o que eu fiz no período da tarde, o que eu comi no lanche da tarde, como é que foi o meu transporte público de volta para casa, quando eu cheguei em casa, eu falei boa noite para minha família, como é que eu tratei meus pais, como é que eu tratei meus filhos, meus netos. E aí me deitei. E aí ele tentava reconhecer em todo esse dia todas as coisas boas e ruins que ele fez e que ele deixou de fazer. Ele diz assim no Livro dos Espíritos, que só assim o homem será capaz de reconhecer se ele está progredindo ou não. Porque é analisando dia a dia, né? Ninguém se torna melhor assim da noite para o dia. A gente analisa um dia, analisa o segundo, analisa o terceiro, e se a gente vive uma vida analisando as nossas ações, a gente consegue perceber se a gente está progredindo ou não. Então ele fala: se analise, se observe, reflita, e aí você vai ter alcançado o autoconhecimento. Você vai perceber o que você faz de bom e o que você faz de ruim. Mas só o autoconhecimento não basta. Por quê? Não adianta, também de novo casando com a palestra do Paulo, não adianta a gente olhar para nós mesmos e, por exemplo, eu me acho muito magro, sou meio magrinho mesmo, né? E queria ter um pouquinho mais de peso, né? Bom, mas não adianta eu olhar para mim mesmo e me odiar por conta disso, né? Tem que ser uma troca justa aí. Não adianta eu olhar para mim mesmo e odiar o meu próprio corpo. Por quê? Porque senão eu vou chegar no outro extremo, na bulimia, na anorexia, e vou começar a agredir o meu corpo físico. Da mesma forma, se eu olho para mim mesmo e eu falo: eu sou impaciente, ou eu sou uma pessoa fria, sou uma pessoa ignorante, você também não pode se odiar por conta disso. Por quê? Porque senão você vai se tornar infeliz. E Jesus dizia: ama o próximo como a ti mesmo. Então, para amar, nós também precisamos nos amar. A gente ama na mesma intensidade que a gente se ama. Então a gente tem que se conhecer, ver virtudes, defeitos, vícios, tudo que tem lá dentro dessa caixinha. Como o Paulo falou: deixe seus inimigos até mais próximos do que os seus amigos, né? Saiba reconhecer tudo isso, mas saiba aceitar. Nossa, não é, né? Mas saiba aceitar, saiba se amar. Porque somente quando você estiver bem consigo mesmo é que você vai ser capaz de fazer o bem para as outras pessoas. Tudo bem? Só que eu já falei, mas eu vou retomar. Aqui eu vou fazer uma distinção rápida, né? Todo mundo aqui sabe mais ou menos a distinção entre vícios e defeitos já. Assim, menos, né? Vício é aquele comportamento, né? E é um comportamento que não necessariamente precisa ser exteriorizado, como o Paulo falou, né? Não é um mal em que eu necessariamente tenho que fazer alguma coisa. Às vezes tem gente que tem um vício de ser negativo, né? Toda hora está pensando coisa negativa, ser pessimista, não conseguir ir para frente. É um vício, né? Porque é uma coisa que se repete, quando a pessoa não faz, ela está estranha. Pois é. E os defeitos são aquelas partes. Todo mundo aqui também já está familiarizado com a evolução do mundo animal para o mundo hominal, que nós chamamos, né? São os resquícios dos nossos instintos, né? Enquanto que no reino animal nós dependíamos dos instintos, né? Para nós sobrevivermos, nós tínhamos que colocar nós em primeiro lugar. Aqui nós precisamos deixar eles de fora, né? Então, olha como a criação de Deus é sábia, né? Quando nós éramos animais, nós
Lá no fundo, nós enraizamos os instintos de que nós precisávamos pensar sempre em nós mesmos. E depois, com a razão que Deus nos deu, Ele nos ensinou a confrontar isso. Ele nos deu as ferramentas necessárias para falar, olha, agora que você chegou no máximo de pensar em si mesmo, utilize o seu esforço e a sua força de vontade para aprender a reconhecer que o outro é tão importante quanto você. E aí, através da razão, a gente começou a trabalhar essa pedra bruta, que são os instintos. E aí, a gente teve como consequência vários dos nossos defeitos. O orgulho, mais de todos os defeitos, o egoísmo, a vaidade, o exibicionismo, a intolerância e assim por diante. Mas, foi como eu falei, autoconhecimento em primeiro lugar. Então, se a gente sabe reconhecer defeitos, a gente também tem que saber reconhecer virtudes. Eu digo isso porque tem muitas pessoas que eu conheço que eles têm um hábito que até me incomoda um pouco, assim. Sabe aquela pessoa que fala muito do eu sou impaciente? Não, mas eu não sou perfeito porque eu tenho isso, aquilo, esse defeito, aquele outro defeito, não sei o quê. E eu ouço a pessoa falando e falo, não, beleza, você não é perfeito, mas as suas qualidades, cadê? Porque as pessoas às vezes deixam de se reconhecer e perceberem uma parte que é importante delas. A gente vem aqui e a gente ouve tanto que a gente tem que se melhorar que a gente fica pensando, nossa, mas eu ainda sou impaciente, mas eu ainda tenho raiva, mas eu ainda tenho ódio, orgulho. E às vezes as pessoas não olham para si e perceberam. Hoje eu cheguei no trabalho e falei bom dia para todo mundo, hoje eu fiz pessoas sorrirem, hoje eu dediquei uma parte do meu tempo para ajudar em casa. E vários outros fatores que são consequências das qualidades que essa pessoa possui e que às vezes ela não consegue se enxergar. Então, como o Paulo falou, a gente sempre tem que buscar esse equilíbrio, né? Como você conhecer o lado negativo, mas também o lado positivo. E no final, por que o espírito, a finalidade última do movimento espírita hoje é melhorar a pessoa? Porque quando a gente melhora nós melhoramos a pessoa, tudo que está à nossa volta. Então, as pessoas que convivem com a gente, se nós somos felizes, as pessoas que vivem ao nosso lado tendem a ser felizes. Se nós temos consciência de não jogar um lixo na rua, nós estamos dando exemplo para que outras pessoas também não façam isso. E aí a gente começa a chegar nesse cenário em que a melhora de um começa a se tornar a melhora de todos. Então, para que nós tenhamos um mundo melhor, para que a gente consiga progredir de provas e expiações para regeneração, de regeneração para mundos felizes, para que a gente consiga evoluir espiritualmente, como sociedade, o primeiro passo é nós melhorarmos individualmente. Tá? E conclusão, né? Toda essa transformação que o movimento espírita fez, de forma íntima, usando aqui essa frase falando: o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Né? Não adianta a gente ler e estudar se a gente não coloca em prática. E tem uma passagem muito bonita do Evangelho. Gente, eu estou acabando já. Estou acabando um pouquinho antes do tempo, mas é bom quanto almoço. Tem uma passagem que eu acho um máximo do Evangelho, sei de cor ela, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas apesar de ser de cor eu coloquei aqui, né, só para garantir. Vai que, né? Ele fala assim, ó: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E olha só, eu adoro essa passagem. Eu adoro ela, por quê? Porque olha como o Espiritismo surgiu. Ele surgiu como quase uma ciência. Ele surgiu para confrontar uma ideia racionalista. E lá em 1864, quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi consolidado, foi codificado por Allan Kardec, essa frase já estava lá: amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, ok, o Espiritismo pode ter passado por uma fase em que ele foi muito profundo, muito denso, tudo bem, mas hoje vamos fazer o bem, vamos nos amar, vamos amar o próximo, vamos procurar trabalhar isso. É claro que precisamos trabalhar a doutrina como um todo. Então, tem o lado da ciência, tem o lado da filosofia, tem o lado da religião, vamos trabalhar todos. Mas o primeiro ensinamento é sempre amai-vos. E é isso que eu tinha para isso, essa explicação.